Cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um momento muito feliz estar aqui novamente com vocês para falar da palavra do Senhor nesta noite. Hoje nós vamos falar da lição de número 6, que será ministrada conforme diz o pastor Caramuru. Ela será ministrada no domingo, dia 6 de novembro de 2022. No dia do Senhor, quando a igreja do Senhor se reunir na casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. E o tema dessa lição, a lição de número 6, é a justiça de Deus. Na verdade, se nós observarmos, ela resume, praticamente, ela é o título da própria revista, que Ezequiel está tratando sobre a justiça de Deus. O texto áureo vai dizer assim: com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Está lá em Salmo 18, 26. Se nós observarmos esse texto áureo, nós estamos vendo que, conforme diz alguns comentaristas, principalmente o pastor Caramuru, é você saber tratar de forma desigual com os desiguais. Ok? Então, Deus, ele sabe tratar com o justo e sabe tratar também com o ímpio. Verdade prática: os agentes do juízo revelam que a responsabilidade humana é pessoal. Então, a verdade prática vai dizer para nós que Deus, ele cuida dessas questões pessoais. E uma coisa importante que nós temos que levar em consideração é que nesta lição nós vamos estudar sobre a justiça de Deus. Como ela se manifesta? Eu disse que Deus trata cada um segundo as suas obras. Mas Deus trata o justo com o injusto? Deus ouve a oração de um justo para atender, para livrar alguém de um problema? Em algum momento, Deus deixa de atender a oração de alguém? Se um homem justo orar, seja lá qual for a circunstância, Deus vai ouvir essa oração? Então, estes e outros assuntos estudaremos nesta lição. A paz do Senhor. Se você é novo por aqui, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você possa também receber sempre os nossos comentários. E a lição de hoje nós continuaremos aqui a falar. O importante é que a gente lembre que Deus, ele sabe, como um grande juiz, ele sabe separar o justo dos injustos. Deus, ele não é injusto. Nosso Deus é justo. Se ele é justo, ele sabe separar exatamente a justiça da injustiça. Outra coisa importante, ele também usa, animais selvagens como agentes para realizar os seus juízos. Outra coisa importante que tem que ser levada, que a lição vai tratar também, é sobre a fome, a espada, a pestes, que são agentes aí da ira divina. Deus vai falar sobre isso. Enfim, nós temos aí o que eu acabei de citar, que é chamado também de trilogia da morte, espada, fome e peste. E Deus, então, vai trazer o juízo sobre Jerusalém. E o derramamento dessa ira, ela vai acontecer sem aviso prévio, porque Israel chegou num ponto muito crítico. A nossa leitura bíblica está lá em Ezequiel, capítulo 14, do verso 12 ao verso 21. Então, nós temos aí 9 versículos, tratando a respeito dessa leitura importante, porque vai falar sobre a justiça de Deus.
Se a gente parar para analisar, ele começa assim: veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, quando a terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a minha mão contra ela e a tornarei instável, o sustento de pão, enviarei contra ela fome, arrancarei dela os homens e animais. Não vou ler o texto todo, mas ele começa exatamente por aí. O importante é que nesta lição ela vai trabalhar três grandes pilares importantes. E que primeiro nós vamos, o comentarista vai identificar aí o juízo divino que ele está exposto aí, que o profeta vai expor. O segundo, ele vai mostrar o tipo de petição que Deus não atende. E finalmente, o terceiro ponto vai falar sobre a impossibilidade de uma possível intercessão de homem justo, como Noé, Daniel e Jó, para livrar o povo do juízo divino. Então, trataremos aí desses três pontos importantes nessa lição. E o nosso primeira palavra, ou melhor, a nossa palavra-chave desta lição é justiça. Então, tudo que nós formos falar está exatamente falando sobre a justiça. E o nosso texto vai trabalhar dentro desse discurso de Ezequiel, do capítulo 14, do verso 12 aí ao verso 1, são 9 versículos, né? E ele parte de, quando ele começa a falar, ele não fala de uma nação específica, ele está falando de uma nação genérica, então serve para qualquer nação, porque o assunto é genérico. Se nós observarmos lá no texto bíblico, ele vai começar: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim. Ele não cita qual é a terra, então pode ser qualquer terra, tá? Então isso é importante a gente ter isso em mente, né? Pode ser qualquer terra, então isso ele parte do genérico para o específico. Ele começa falando de qualquer terra, mas depois ele vai e fala especificamente de Israel, que é, na verdade, o que Ezequiel está tratando aqui com o povo de Israel. Então, é importante que a gente entenda que a primeira parte dessa profecia do capítulo 14, ela é genérica e a segunda parte ela é específica. Então, ele vai mostrar aí o objetivo, ele vai mostrar aí exatamente, explicar aí a retribuição divina aí do pecado da nação. E isso leva-nos a um entendimento que todo pecado tem sua retribuição da parte de Deus. Então, isso é importante lembrar. Primeiro tópico nosso fala sobre a identificação do juízo divino, a identificação do juízo divino. Quando a gente analisa lá os profetas do Antigo Testamento, a gente vê que todo pecado tem sua retribuição. Primeiro tópico, discurso profético, ok? Então, primeira coisa, todo juízo, toda ira de Deus, ela não vem sem um aviso. Deus sempre vai avisar os seus profetas, ok? Ele procede dessa maneira porque ele quer dar oportunidade para as pessoas se arrependerem. Isso está claro lá em Amós, capítulo 3, verso 7, está lá em Jeremias 3, 14, Jeremias 38, 17, 18, tudo são mostrando que realmente o perdão divino vem através do arrependimento. E se nós observarmos o que diz lá em 1 Crônicas 7,14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, eu perdoarei. Então Deus está sempre disposto a perdoar as pessoas que buscam o arrependimento. Caso claro, aí um exemplo claro é a cidade de Nínive, que está lá em Jonas capítulo 3, verso 10, né? Que Deus deu oportunidade e a cidade se arrependeu, ok? Só que quando a gente para analisar a questão de Jerusalém, a oportunidade para eles já haviam passado. E
não tinha mais como fazer nada por Jerusalém. Todas as oportunidades já tinham sido dadas e o povo perdeu todas as oportunidades. Então, o castigo era inevitável. Não deixe passar todas as oportunidades que Deus te dá. Arrependa-se antes que seja tarde, antes que o juízo chegue, antes que a condenação chegue. Então, isso é um princípio que a gente aprende aqui. Segundo tópico nosso é a primeira parte do oráculo, que vai lá do verso 13, né? Quando uma terra pecar contra mim. Então, lembra aí que ele está falando de qualquer povo, em qualquer lugar, em qualquer época. Então, Deus aí, ele tem essa postura de justiça, de exatamente punir o desobediente aí, contumaz, conforme o comentarista coloca aí. Então, todos aqueles que se recusam a ouvir a palavra de Deus, se recusam a obedecer a palavra de Deus, Deus pode usar de várias formas para poder punir, tá? Então, ele pode tornar, no texto bíblico, ele vai dizer que pode tornar a terra insustentável, não num quesito sem sustento de pão, pode causar inflações, pode causar aí extermínios dos seus moradores através de animais, pode usar a fome, pode usar a peste, pode usar a guerra. Então, o que é isso? Realmente ele pode usar uma recessão financeira, ele tem vários meios para punir essa terra que realmente começa a pecar sem nenhum freio. Então, todas as nações, isso é um aviso para todas as nações que começaram a pecar desenfreadamente, Deus entra em ação. Terceiro tópico, descrição dos agentes do juízo divino. Então, Deus manda aí as chuvas e fertiliza a terra, os campos. Quando o povo se arrepende, ele faz isso, né? É uma forma de agradecer. O povo, ao invés de agradecer a Deus por tudo que ele mandava, não, eles agradeciam a quem? A Baal. Israel sempre esteve muito próximo mesmo da questão da idolatria. E o Deus Baal acompanhou eles por muitos e muitos anos. Então, a seca era um sinal visível do castigo de Deus, tá? Então, Deus estava usando aí várias formas. Ele podia mandar a guerra, ele podia mandar peste, fome, enfim. Tudo isso mostra aí a escassez provocada aí pela destruição da produção agropecuária, mortes, epidemia. Nós tivemos agora uma epidemia. É um recado de Deus também para a humanidade. E lá no versículo 21 nós temos aí, né, que ele inclui Jerusalém como destinatária da profecia. Então, de modo que a palavra profética é para qualquer nação, mas Deus tem um tratado específico, Ezequiel tem uma palavra específica para Jerusalém. Resumindo esse tópico, a gente diz que Deus não executa o seu juízo sem uma justa causa, nem mesmo sem um prévio aviso. Ele sempre estará avisando. Então, isso é importante. Nosso segundo tópico aqui vai dizer sobre a petição que Deus não atende, né? Então, nós vamos encontrar aí em Jeremias, Ezequiel, né? Situações aí hipotéticas de orações de justos, né, intercessória, que Deus não atende. Parece até estranho, né? Moisés, Samuel, Noé, Daniel, Jó. Então, nós temos aí 5 grandes homens, né? Grandes patriarcas aí, que Deus vai dizer que alguns deles Deus atendeu e outros Deus jamais atenderia, não porque eles não são grandes exemplos, são exemplo, mas devido à situação de Jerusalém, Deus não atenderia. Primeiro tópico diz exemplo de intercessão pelo pecador, né? Se nós olharmos lá, nós vamos ver que Deus, Abraão, ele intercede pelos justos quando Deus chega na casa de Abraão, lá em Gênesis,
né, capítulo 18, ele intercede por Sodoma e Deus ele vai intercedendo, abaixando o número, e Deus diz: se houver 10 justos, eu não destruirei a cidade. E esse 10 aí, essa imagem aí, né, nós vamos ver que ela fica aí gravada na mente do povo, né? Então, nós temos também Moisés e Samuel, né? Em vários momentos, esses dois homens aí, nós temos aí, né? Lá em Êxodo nós vamos ver Moisés clamando e Deus atendendo o pedido de Moisés. Nós vamos ver lá em 1 Samuel, capítulo 7, Samuel pedindo e Deus ouvindo Samuel. Então, Deus perdoou Israel reiteradas vezes, muitas vezes. Deus me perdoa a mim e a você. Todas as vezes que nós pedirmos perdão, Deus vai perdoar. E Deus renovou o concerto com Israel inúmeras vezes, mas o povo caía novamente em pecado. Então, quando há essas intercessões dentro da Bíblia, isso é um sinal, isso é um exemplo para eu e você continuar intercedendo pelas pessoas, orando pelas pessoas, para que elas possam ser curadas, para que elas possam ser abençoadas. É através das orações intercessórias que Deus vai fazendo esses milagres na vida das pessoas. Mas Israel, né, sempre voltava lá à idolatria, a cultos de imagens, tá? Então, os israelitas estavam lá sempre voltando a essa situação. Um segundo ponto aqui diz que um castigo inevitável. Então, as rebeliões do povo de Israel aí, né, ao longo de sua história, da peregrinação lá no deserto, levou a nação aí a apostatar-se da fé. Então chegou um ponto que não havia mais retorno, né? Então a Escritura vai dizer para nós que chegou uma situação em que Deus recusa perdoar a nação e até as pessoas. Isso realmente aconteceu lá com Saul, né? Em 1 Samuel 16:1, nós vamos ver isso acontecendo, né? O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu também sua resposta ao profeta, afirmando que nem Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. Então, olha a situação que chegou Judá para Deus dizer: nem que Samuel e Moisés aparecesse, estivesse aqui orando por eles, intercedendo, eu atenderia. Dois grandes mestres, dois grandes homens, né? Dois grandes profetas, por que não dizer, que Deus jamais atenderia, porque o pecado do povo era muito grande. Terceiro tópico: quando Deus não atende a oração, Deus não atende a oração intercessória de um justo, né? Então, Tiago vai dizer que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, foi o caso da nação de Israel, né? Ultrapassando todos os limites, vários profetas falando, né? Jeremias falando lá na terra, Daniel também falando, Ezequiel profetizando junto ao povo no cativeiro e o povo não cedendo. Fora os outros profetas que vieram antes também falando e não tinha condições ainda. Então, ele vai tratar aqui até sobre a questão, essas questões, essa era a situação de Jerusalém. Mas vamos pensar um pouquinho sobre a questão também que 1 João 5,16 vai falar sobre, ele diz aqui, o pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, lá em 1 João 5,16, é a apostasia total, né? Tanto individual quanto coletivo, que se aparta da fé e se abjura do seu Deus. Isso estava acontecendo com Israel, pode acontecer comigo, com você, com qualquer outra pessoa. Então, quando chega a esse ponto, realmente não há mais o que fazer. Então, havia lá em Judá, eles haviam apostatado da fé, Judá havia, e não havia mais remédio, não havia mais como fazer nada para desviar o juízo de Deus sobre a cidade de Jerusalém. Nós temos aqui o terceiro tópico nosso sobre a intercessão
de Noé, Daniel e Jó. Então veja bem como é importante, né? Deus ouviu a intercessão de Moisés e Samuel, né? Mas a situação era outra. Mas nesse tempo chegou um momento em que nem a oração de Moisés e Samuel o povo seria poupado, né? Então, é complicado. Ezequiel, então, lhe refuta aí o imaginário aí popular do povo de que Deus toleraria o pecado por causa de alguns justos. Lá em Sodoma, o próprio Deus disse que se houvesse 10 justos, ele não destruiria a cidade. E o povo achava que em Jerusalém havia muito mais de 10 justos, então Deus jamais ia destruir o templo. Esta era a crença. Mas Ezequiel vai desmistificar isso, vai tirar isso da mente deles. Então, o primeiro tópico vai dizer assim, porque o povo rejeitou os profetas, né? Então, por quê? Porque realmente isso já estava no imaginário, aquela história de Sodoma e Gomorra, né? De que, tendo 10 justos, Deus não destruiria. Só que nós temos que levar em consideração que Deus não chegaria a esse ponto, Deus não colocaria isso em prática em relação ao que estava acontecendo agora com Israel. Então, esse argumento foi colocado por terra, essa desculpa, né, foi colocada por terra, porque Ezequiel vai deixar esse claro. Ele diz aqui, ó, esse argumento pode explicar porque Ezequiel afirma que, ainda que estivesse no meio dela, esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livraria apenas a sua alma. Então, quando Ezequiel diz isto, ele está dizendo, olha, mesmo que houvesse 3 grandes homens justos, Deus continuaria destruindo, salvaria os 3, mas não salvaria mais Jerusalém. Então Deus está dizendo que chegou o momento em que o juízo realmente virá e não tem como fugir da justiça de Deus. Então, Deus, Ezequiel cita aí, né, esses 3 justos, mas se a gente observar, todas as vezes que ele fala dele, diz assim, diz o Senhor Jeová, né? Verso 14, vivo eu, diz o Senhor Jeová, verso 16 a 18. Então nós vemos aí, olha, Noé, Daniel e Jó, segundo tópico, né? Por que Daniel, né? Há quem diga que não se referia exatamente a Daniel, porque Daniel não era aí um dos grandes patriarcas, né? Ele era contemporâneo de Ezequiel, e alguns acham que talvez nem seria Daniel, né? Mas o que ele está querendo dizer aqui é que era um homem justo, né? Daniel era um judeu, Noé e Jó não eram, né? Antes da lei, mas eram reconhecidos aí como grandes homens justos, tá? Então a justiça desses homens é que levou Ezequiel a citá-los, ok? O mesmo Deus Javé de Israel, criador dos céus e da terra, diz lá em Gênesis 6, né? Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Então aqui o comentarista vai falar sobre a justiça de Deus, que ela realmente pode mudar a vida das pessoas. Todos aqueles que creem em Senhor Jesus Cristo realmente pode mudar. E eu quero ler aqui em Romanos 3, 22, que vai dizer assim, olha, Romanos 3, 22, olha o que diz o texto bíblico para nós, 3, 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos que creem, porque não há diferença. Então, nós temos aqui a questão da justiça de Deus, que realmente faz a diferença. Porque o profeta Daniel, temos aqui o tópico 3, tá? Então, alguns questionam a questão do nome, se era ou não, mas, na maioria, esse argumento não é aceito.
Daniel era muito conhecido, sua fama, sua reputação era conhecida, ela conhecida em toda a Babilônia, pelo seu comportamento, pela sua atitude. Então sua fé e sua sabedoria se espalhou realmente rapidamente entre os exilados de Babilônia. Resumindo esse tópico, segundo a mensagem de Ezequiel, Deus não é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa do justo na cidade. Então nós vemos aí essa questão, e aí chegamos à conclusão que eu quero ler na íntegra, aqui diz assim, ó: concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus nesse decurso de Ezequiel diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não se confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Então, lá na época de Ezequiel, Deus não iria perdoar, porque ele já tinha tentado todas as formas para o povo ser perdoado, e o povo não buscou o perdão de Deus e não se arrependeu. Paulo vai falar sobre a importância do arrependimento e sobre o que Jesus Cristo ele realmente justifica o pecador que crê em Jesus. Mas é necessário ter essa postura de mudar de atitude. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Então, tem aí algumas atitudes que precisam ser feitas para que isso aconteça realmente na vida das pessoas. Então, nós temos aí um resumo rápido da nossa lição desta semana. Que Deus abençoe a todos e até a próxima lição, se Deus assim o permitir. Fique na paz do Senhor.